Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga assim, culto racional. Culto racional. Diga assim, culto com entendimento. Culto com entendimento. Vou deixar sentar nessa noite. Foi me dado o tema nessa noite de ministrar sobre adoração. E adoração é um tema muito bom. Eu gosto muito de falar sobre adoração, de estudar sobre adoração. E adoração, nós sabemos que adoração não é apenas um momento que nós damos para Deus, mas sim é um estilo de vida que nós temos com Deus. A adoração, ela não se resume a apenas um momento de equipe de louvor ou um momento de uma música lenta. Não, a adoração não se resume nisso. A adoração, como nós falamos, é uma vida total, 24 horas por dia, adorando e exaltando o nome do Senhor. E nós podemos ver que também não existe lugar para adorar o Senhor. Eu posso adorar ao Senhor aqui no templo, na casa de Deus, como eu posso adorar ao Senhor dentro da minha casa, como eu posso adorar ao Senhor nas ruas, no supermercado, no meu trabalho, em qualquer lugar. Eu posso adorar ao Senhor. E nós temos prova disso quando Jesus Cristo, ele falando com a samaritana, eles conversando. Aí chega uma hora que ela pergunta, ela diz: mestre, mas não é em Jerusalém que nós devemos adorar o Senhor? Aí Jesus, já conhecendo todas as coisas e um novo plano de comunhão com Deus, ele falou: não, vem o tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem lugar para adorar a Deus. Se eu estiver com meu coração, meu espírito ligado em Deus, eu estou adorando e exaltando o nome do Senhor. E a palavra adoração se resume, significa prestar culto a alguém ou a alguma divindade. Adoração quer dizer reverência a alguém, quer dizer servir. Então, quando eu sirvo na casa do Senhor, seja cantando, seja dançando, seja pregando, seja testemunhando, seja limpando a igreja, eu estou adorando ao Senhor. Porque adoração é servir. Diga servir. Então, quando eu sirvo alguém, eu estou adorando ao Senhor. Então, tudo que eu fizer, a adoração se resume em tudo que eu for fazer, se for para Deus, é adoração. E o Espírito Santo me direcionou não a falar somente sobre esse tema adoração, mas ele me dirigiu a falar sobre o culto de adoração agradável a Deus. E Deus, ele me levou, o Espírito Santo, ele me levou lá no Antigo Testamento, no culto do Antigo Testamento, do templo do tabernáculo. E nós sabemos que a lei, igual diz o escritor aos Hebreus, ele diz que a lei é a sombra das coisas dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas que iriam acontecer. Então a lei, o Antigo Testamento, é uma figura, uma sombra daquilo que Jesus Cristo ia vir e fazer por todos nós. E nessas figuras do tabernáculo nós aprendemos muita coisa. E nós sabemos que Moisés, nós sabemos que o povo do Egito, ele ficou escravizado. O povo de Israel ficou escravizado no Egito 430 anos. E foi aí que eles começaram a clamar a Deus, começaram a clamar porque eles já estavam sofrendo demais. E Deus ouve o clamor do povo. E Deus, ele levanta Moisés para ser o libertador. Todos nós sabemos que Moisés, ele se levanta, vai e liberta o povo do Egito. E Deus, ele dá uma ordem para Moisés. E chega Moisés, ele vai lá libertar o povo e leva o meu povo para o Monte Sinai para me adorar. E foi assim que Deus fez. Deus, ele marcou um encontro com o povo de Israel no Monte Sinai. E chegando lá, Deus, ele chama Moisés no monte. Ele diz para Moisés: Moisés, diga ao povo para se preparar 3 dias, que no 3º dia eu vou me manifestar para o povo, porque eu quero ter uma comunhão particular com o povo. Moisés, diga ao povo: se eles me obedecer os meus estatutos, obedecer a minha vontade, eu vou fazer deles um povo peculiar, uma nação santa. Eu vou fazer deles um reino de sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote antigamente era o único que poderia entrar na presença de Deus, era o único que poderia entrar no santo lugar, e o sumo sacerdote era aquele que poderia entrar no santíssimo lugar. E isso que Deus queria fazer com o povo de Israel. Deus não queria apenas ter aproximação com os líderes, Deus não queria apenas ter uma aproximação apenas com Moisés e apenas com Arão. Deus, ele queria ter uma aproximação total com o povo. Deus, ele queria uma comunhão de intimidade totalmente com o povo. Por isso que Deus, ele levou o povo para lá, para se manifestar. E foi aí que aconteceu no 3º dia pela manhã, diz a palavra do Senhor, que o monte estava fumegando. Diz que havia trovões e relâmpagos e uma buzina muito forte, que o povo de Israel ficou com medo.
Porque eles viram o tamanho do Deus que eles serviam. Eles viram o tamanho do Deus que eles estavam servindo, que eles iam adorar. E eles temeram a presença do Senhor, e eles pediram a Moisés. Eles disseram: Moisés, por favor, seja o nosso porta-voz. Seja o porta-voz de Deus, e tudo que Deus te falar, nós vamos fazer e nós vamos obedecer. O propósito de Deus, igual eu disse, não era apenas para Moisés e Arão, mas era para todo o povo de Israel. E como o povo temeu, teve medo e não quis ter um compromisso maior para buscar ao Senhor e a presença de Deus, aí Deus ele chega a dar a Moisés um projeto, que era o tabernáculo de Moisés. Diga: o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de E Moisés. assim, a tenda de encontro. A tenda de encontro. O tabernáculo era para quê? Era para que Deus sempre estivesse habitando no meio do seu povo, e o povo sempre perto do seu Deus. E foi aí então que Deus ele deu o projeto todo para Moisés. E foi aí então que Moisés ele chegou e preparou o santuário.